Boa noite. Iniciando mais um Cuidando de Você, aquelas lives de quarta-feira. Vamos enviar aqui o aviãozinho para todo mundo, né? Para todo mundo participar com a gente. Hoje, a minha convidada aqui no Cuidando de Você é a Ediene Albuquerque. E nós vamos falar um pouquinho sobre as constelações familiares. Se você não sabe o que é isso, você vai entender um pouquinho melhor agora. Como que a gente consegue vencer os nossos traumas, como que a gente consegue ficar melhor com a gente mesmo e com as pessoas ao nosso redor. A Ediene já tá entrando aqui para conversar com a gente. Bem-vinda, Ediene, Flavinha, Gene. Muita gente entrando por aqui pra gente começar esse bate-papo que vai ser super bacana. Se você tá aí no YouTube e não segue o canal ainda, tá na hora de você seguir. Clica aí para você seguir o canal, se inscrever, né? Se inscrever no canal. Ativa a notificação para toda vez que chegar uma live nova, algum conteúdo novo, você ficar ciente. E curte, né? Deixa logo essa curtida antes de começar, porque você pode acabar esquecendo conforme a gente for conversando aqui. Tá sem áudio aí, gente? Vocês não estão conseguindo me ouvir? Ou só é a Jenny que não tá ouvindo? Me informe aí, por favor, se vocês estão ouvindo ou não. Amandinha, minha xará, bem-vinda. Tarcísio, bem-vindo. O pessoal tá ouvindo ou não tá ouvindo? Me diz aí, gente, se tá dando pra ouvir. E quem tá aqui comigo no YouTube, no Instagram, pode seguir aí o meu canal. Quem não segue ainda, vocês vão poder seguir a Ediene também, tem muito conteúdo bacana. Ah, agora tá ouvindo, beleza. A Ediene também tá ouvindo, beleza. Então, vamos colocar assim, ó, toda vez que vocês gostarem do conteúdo, aperta no coraçãozinho, que é pra poder subir aí esses coraçõezinhos pro Instagram, chamar mais pessoas pra nossa live. Pra quem não me conhece, eu sou Amanda Dourado, sou terapeuta, sou coach, sou empreendedora. E o Cuidando de Você é aquela live que eu faço aí toda quarta-feira com um convidado super especial, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado, né? A gente fala aqui sobre o cuidado com a nossa mente, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física e com a nossa saúde social também, né? Como que é lidar com o outro, como é a gente ajudar as outras pessoas, como é a gente se ajudar. Hoje a Ediene vai falar um pouquinho sobre as constelações familiares, eu também sou consteladora, e a gente vai ter esse bate-papo aí. Eu vou chamar a Id e a gente vai bater um papo aqui bem legal. Vamos lá. Opa, acho que tá indo, gente. E foi. Ah, Oi, peraí, oi. deixa eu virar aqui. Deixa eu colocar, né, aqui, Oi. gente, meu filtro, porque tô no... Gente, peraí, deixa eu caçar meu filtro aqui, gente, porque eu só passei um creme nesse rosto que tá todo manchado. E tá tudo caindo aqui, tá despencando tudo. Já Nossa. começou a O live, impor... gente. O importante, eu tô ajeitando aqui que eu tô quase caindo. O importante é o conteúdo. Eu tô aqui com o cabelo Sim. molhado, nem batom eu passei hoje, tá assim, cor de boca mesmo e é paciência, é o que vai. Não é, amada? Tá dando Bem-vindo, eco, Jenny, né? eu cuidando de você. Se você tiver um fone, geralmente o fone ajuda a questão do eco. Se eu colocar, quer ver? Vamos ver se vai, Se vai não continuar tiver, dando. tudo bem. Não Se não ter, tiver, até tudo eu bem. tenho. Ó, tá dando muito eco. Só que se eu mexer aqui, Amandinha, você não sabe o que que acontece, a minha gambiarra que eu fico aqui. Porque eu tô num lugar muito improvisado, sabe? Se eu mexer aqui, vai dar ruim. Pessoal, tá dando pra ouvir aí? Eu tô conseguindo ouvir. Pra mim, assim, a tua voz não tá perfeitona, né? Tá dando um ecozinho, mas tá dando pra ouvir de boa. O pessoal tá conseguindo ouvir de boa aí também? Como é que tá? Enquanto isso, vamos mandando aviãozinho, vamos chamando as pessoas para participar com a gente. Ó, o pessoal tá entrando. Ó, É, eu vou fazer isso aqui também agora. Liniker Castro, bem-vindo. Vamos convidar todo mundo para participar aqui com a gente. É, gente, boa noite. Meu Boa nome é noite, Etienne Jenny. Eu Albuquerque. ia pedir para você se Sou apresentar terapeuta mesmo. e consteladora sistêmica familiar. Sou suspeita para falar sobre esse tema porque eu amo muito. E esse eco tá me incomodando, mas não vai atrapalhar minha live e nem a da Amanda, né? Oh, meu Deus, vai ter que ser assim. Hoje a gente, antes da gente entrar para a live, gente, a gente, né, na nossa
como se diz lá no... Como que eu falo, gente? Me deu até branco aqui, Amanda. Me ajuda aí. Na, Eu não na- sei o que que você tá falando. Na preparação, É, gente, foi uma confusão. A gente quase não entra para a live hoje. Entra, não É, entra, porque vamos, faltou não luz, vamos. gente. Eu fiquei sem luz. Depois, eu acho que a Edieline ficou sem internet. E aqui também tava um vai e volta, tá um temporal. Então, quase que essa live foi adiada. Mas a gente tá aqui, isso que importa. Vamos chamar todo mundo. Ó, a Kathleen tá falando Kathleen, aí, ó, minha amor, terapeuta. linda, amo demais essa pessoinha Então, o ali. pessoal que não te conhece, o pessoal que tá vendo a gravação, que vai entrar depois, o pessoal quer te conhecer, né? Porque é a primeira vez que você vem aqui comigo no Cuidando de Você. Então, se apresenta aí pro pessoal, fala aí quem é você, Jenny. Vamos deixar o Instagram aí, gente. Alguém pode, quem tá aí, pode estar soltando o dedinho no coração para as pessoas estar vindo, pode mandar, sabe, aviãozinho aí para as pessoas virem, tá indo para essa live, porque vai ser um conteúdo muito bom, o que a gente vai soltar aqui. E se vocês também tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode também estar perguntando para a gente, que a gente está aqui para responder, né, Amanda? E é Isso, isso. bacana. E Jenny, um prazer te receber aqui com esse super tema, né? A Kathleen tá falando aqui, me ajuda tanto essa mulher. Gente, vai lá conhecer o trabalho dela. Eu melhorei tanto, meu Deus. É verdade. Kathleen, ela é maravilhosa. Também fui constelada aí pela Jenny. Eu sou consteladora, mas a gente não consegue fazer com a gente mesmo, né? Aí eu falei, eu preciso de uma constelação. Aí Jenny foi, marcou comigo. Aí a gente não conseguiu no dia. Ela falou, vai ser no momento certo. E foi aquele momento maravilhoso, né? Foi algo transformador. Aqui ó, entrou outra pessoa, mente É, terapêutica, meu boa amor, noite. uma live na semana Bem-vinda. passada, maravilhosa. Amo ela de paixão também. O trabalho dela é riquíssimo, Amanda, riquíssimo. É, então, para vocês ajudarem a gente a chamar mais pessoas, aperta o coraçãozinho que o Instagram vai ajudar, né, a levar nosso tema para outras pessoas. Ele vai ver que é um tema interessante e vai levar para outras pessoas. E também o aviãozinho aí para vocês mandarem no direct para todos os seus amigos, para que eles possam vir participar aqui, para vocês entenderem o que é a constelação familiar sistêmica, porque esse nome, o que é isso? Gente, constelação é um monte de estrelinha, porque a gente fala constelação, né? A pessoa fica meio sem entender, mas constelação familiar, estrela, família, como assim? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você tiver Vamos alguma sim. dúvida, se você quiser falar como é que foi a sua experiência, participa aqui com a gente, vai ser muito bem-vindo. E também é para aquelas Então, pessoas que Ediene, não conhecem a constelação também, né, Amanda? Que tem muitas pessoas que não conhecem, mas é pode uma falar. coisa muito nova, assim, né? Assim, nova porque comparando com as outras terapias que são mais difundidas, a constelação é algo muito novo. Eu também não conhecia há tanto tempo. Eu conheci recentemente, me apaixonei e fiz a formação porque é maravilhoso, né? E é muito transformador. Mas para a gente começar aqui, uma pessoa que está entrando na live agora, uma pessoa que está vendo a gravação da nossa live, né? Que está aí pelo YouTube, que está vendo. Travou. Eu acho Gente, que ao pausou vivo aqui. tudo acontece. Tá, não. Na Gente, é sua esse cidade temporal mesmo. louco aqui. Desculpem esse temporal, mas voltamos. Então, assim, a pessoa que caiu de paraquedas, chegou aqui na nossa live, constelação familiar sistêmica, o que que é isso? Nunca ouvi falar. E, Jenny, para uma pessoa que nunca ouviu falar da constelação familiar, o que a gente pode falar? Como que a gente pode falar o que é constelação? Para essas É, pessoas aí que nunca ouviram falar. eu começo sempre com essa abordagem, quando vem sempre essa pergunta aqui para mim. É, a constelação sistêmica familiar, ela tem alguma coisa a ver com religião, espiritismo, alguma coisa? Não, não tem. Por mais que tenha um nome semelhante que seja constelação sistêmica familiar, não tem nada a ver com religião. É algo pessoal, né? Tanto que do familiar, ele sempre vem para o lado também ali profissional, saúde, amoroso. O familiar pega tudo, por ser um sistema familiar que pega, mas nós é ali naquele sistema que a gente, né, cresceu, que a gente viveu, e é sempre vem aqueles padrões. A gente pode ter amigos, a gente pode ser casados, pode ter, né, ter namorados, só que o que acontece? A constelação sistêmica familiar
O que acontece através de nós é onde? É o berço, onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, onde a gente conviveu, e sempre vem para as repetições. Então, assim, a constelação familiar, gente, até deixei aqui paradinho aqui para me falar sobre isso. Existem pessoas que confundem, né, o porquê representantes sente até no corpo, né, os sintomas, as sensações, os sentimentos, e fala assim, mas não é algo espiritual, não é algo... Gente, todos nós temos espíritos, todos nós temos uma alma, a gente vai sentir. Quando a gente traz ali para aquele campo nosso do sistema, você vai sentir uma dor de cabeça, você vai sentir uma dor nas costas, pode sentir uma dor no ombro, diversas formas, né, Amanda, que vai se entregar aí. A constelação sistêmica familiar, ela vai mexer totalmente aonde dói, aonde você não quer ver, aonde você não quer enxergar, aonde que você vira e fala, ai, mas isso daqui está sendo mais pro lado espiritual. Pode ser também, leva da forma que você quiser, mas não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com espiritismo. A constelação sistêmica familiar, ela é maravilhosa para quem É tem. uma terapia, né? Uma terapia Sim, breve. Gilmar entrou. E, Jenny, só assim, para a gente conseguir deixar uma coisa assim, agora que a gente está no começo da live, né? Para ilustrar de uma forma mais objetiva para quem está chegando do nada, nunca ouvi falar em constelação familiar sistêmica, porque esse nome eu acho bacana. GG Cadeirinha, ó, bacana, seja bem-vindo, GG. Te mandei um direct aí, ó, ouve lá. Elane Valdívia, bem-vindo também. Quem não segue Jenny ainda, segue aqui, ó, aqui no ao vivo. Quem tá no ao vivo com a gente, é só clicar aqui em cima, vai aparecer o meu arroba, arroba da Jenny. Vocês seguem lá, porque tem muito conteúdo bom no Instagram dela. Quem não me segue ainda pode seguir aqui também, para toda quarta-feira vocês virem participar. Então, assim, eu queria ilustrar aqui, deixando para vocês que não conhecem a constelação, porque esse nome, né, Higiene? A gente fala assim, constelação familiar sistêmica. Ah, mas familiar sistêmica, como assim? O nome foi traduzido, né? É uma técnica do Bert alemão. Helling, que é um alemão, né? E ele foi traduzido para o português e ficou um negócio meio maluco, constelação. A palavra correta a ser utilizada deveria ser posicionamento, né? Aí a gente vai entender posicionamento familiar sistêmico, posicionamento constelação, porque eles colocaram que as constelações, né, elas têm lá os posicionamentos dela, né? Cada estrelinha tal tem o seu posicionamento. Então, por isso o nome ficou constelação. Mas é para vocês entenderem de uma forma que está querendo falar do posicionamento. Por que familiar sistêmico? Sistema é o todo, né? Nós somos um e, ao mesmo tempo, nós somos o todo. Eu sou parte da minha família faz parte de mim. A gente não consegue separar. Eu não sou a Amanda sem a minha família. A Ediene não é a Ediene sem a família dela. Os filhos da Ediene não são os filhos sem ela, sem os avós. Então, assim como o nosso corpo, né, os nossos membros são parte de um sistema, né? A minha mão, a minha cabeça são parte do meu corpo humano, é um sistema. Então, a família é um sistema. Daí o nome, família, né, familiar, sistêmico, e constelação, que seria aí a questão do posicionamento. Então, qual é o posicionamento de cada pessoa da família no seu sistema? Por exemplo, a nossa cabeça, né? A cabeça, ela pensa, né? O cérebro, ele é responsável por mandar os neurônios, né? Toda aquela... mandar todas as notícias ali pelos neurônios para minha mão se mexer, para minha perna se mexer. O nosso coração bombeia o sangue e leva para os outros órgãos, né? Então, cada órgão, né, cada pessoa da família tem um posicionamento dentro desse sistema que é o corpo humano. Tô falando besteira, Jenny, ou é mais ou menos isso? Não tá. É porque eu sou, assim, ó, quando vem falar da constelação sistêmica, eu tenho que me policiar muito sobre isso, porque eu vou muito entendeu? Assim, ali naquele ponto do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Ah, Mas aí, não, a gente vai falar disso. Eu só tô
meio que ilustrando para Ilustrando, as pessoas entenderem exatamente. o nome, né? Não é Entendi. exatamente Mas isso, é só para aqui, vocês entenderem meio que, pum, é mais ou é, menos isso. só Vamos que aí a entender gente vai lá como nessa é a parte igual a família. Amanda está trazendo aí com a gente, aí muitas pessoas vêm vir e falam da constelação sistêmica familiar, é como eu falei no início, e a Amanda acabou de ilustrar aqui de uma forma que eu não ilustraria, foi perfeita, né, a explicação dela aqui para a gente aqui hoje, nessa noite. Aí fala assim, mas a constelação só serve para a família, para o meio familiar? É como eu falei lá no início, né, Amanda? E a Amanda Não. trouxe aí, representando cada órgão como se fosse a nossa família. Ó, meus olhos é uma família. Meu cérebro é uma família. Dando um exemplo aqui, igual a Amanda colocou. Minhas orelhas é uma família. Meu nariz, minha boca, meu coração. Cada um está no seu lugar. Cada um está no seu devido lugar. Amanda, eu acho que eu vou ter que deixar essa parte aí com você, que eu tenho que me policiar muito sobre isso. Não vou mentir, Ah, não. não, mas assim, eu falei da família, mas isso também serve, né? Como você falou, serve para tudo. Numa Sim, questão de um sistema, um trabalho é um sistema, né? sim. Sim, porque Então ele assim, serve vai também na área para ali isso. amorosa, vai na área profissional, na área da saúde. Então, assim, nessa parte minha, como eu falo com você quando eu tenho que me policiar, e estou falando isso ao vivo aqui na sua página, porque assim, Uhum. eu vou muito ali no X da questão. Isso é meu, isso eu estou trabalhando isso em mim. E assim, e foi uma lição que eu tive aqui agora com você, e agradeço imensamente, vou levar para a vida, tá? E isso eu vou levar. Por isso que a gente fala, a gente sempre aprende um com os outros. Eu sou terapeuta, a Amanda também é, mas cada um tem uma forma de trabalhar e fazer. O que a Amanda acabou de entregar aqui para mim ao vivo é para a vida, é uma lição que eu acabei de levar. E muito obrigada mesmo. Ah. Não, eu acabei meio que te cortando, né? Porque Imagina, assim, imagina, a gente está aqui para eu isso. só queria explicar um pouquinho do nome, porque a gente fica muito confuso com relação a esse nome. Eu não lembro exatamente onde foi, com quem foi que eu entendi essa questão do nome, né? E o Eu tenho uma sistema, planilha aqui que eu sempre deixo aqui, eu vou procurar ela aqui, quer ver? Só um minutinho, enquanto isso você pode estar falando aqui, que eu vou entrando o aqui, que eu vou procurar ela sistema aqui. é tudo, né? Tudo Uhum, que a gente faz parte. Não só na família, né? A gente, no sistema com os amigos é um sistema, no trabalho é um sistema, a pessoa que tem alguma religião, né? É um sistema. Aquilo tudo é um sistema. Então, é você estar inserido ali. Se você tem algo para tratar naquilo ali, a constelação ela vai te ajudar. Embora ela tenha esse nome constelação familiar sistêmica. E por que do sistema? Porque um faz parte do todo e o todo faz parte do um, né? O uno e o todo estão juntos. Então sim, você não tem aí como separar essa parte aí do sistema. é, é isso mesmo. Aí tá aqui, assim, ó, das constelações familiares, baseiam-se em leis, né, que depois a gente vai falar sobre as ordens, né, do amor, que é né, do pertencimento, equilíbrio e ordem aí e tudo. E, então, quando alguma das leis ou ordens do amor é violada, surgem problemas no ambiente familiar, pois os membros do sistema tendem a tentar corrigir o que aconteceu, gerando um desequilíbrio e um emaranhamento. É onde que a Amanda traz da gente falar sobre um pouco do que é a constelação sistêmica familiar e desse nome. Ela já falou, né, que era para ser um outro nome aí. E assim, o sistema, gente, cada um nós temos um sistema familiar. Eu tenho a minha, a Amanda tem a dela, vocês que estão nos assistindo têm o de vocês. A gente não sabe o que passa na vida de vocês, nem do familiar de vocês. A constelação, ela traz isso. Então, eu acredito que esse nome ficou um nome muito mais confortável, a constelação sistêmica familiar. Para mim é um nome muito aconchegante, muito assim querido, Amanda, para mim particularmente. Eu acho esse nome muito bonito. Então, assim, quando a gente fala sobre o sistema, a gente está mexendo com o todo. E aí? E aonde que gera o desequilíbrio? Aonde que está aí gerando os emaranhamentos? Como que a gente vai olhar para o nosso sistema? Como que você olha, Amanda, para o sistema? É, eu não consigo ver o sistema separado de mim, né? A gente está muito ligado. Um faz parte do outro. E é assim,
Por mais que uma pessoa ali na família está sendo rejeitada, ela tem um pertencimento, mesmo você não querendo a pessoa ali com você. Mesmo você não querendo que a pessoa tenha o convívio com você. Aí muitas pessoas não conseguem entender. Não, mas eu sofri tanto nesse meio familiar, eu sofri tanto no meio desse sistema, e ainda você está me pedindo ainda para olhar para isso, a dor é sua. Quando você passa a olhar para ela, você começa a entender os emaranhamentos que tem no sistema familiar. São padrões repetitivos. Por mais que outra pessoa, eu não quero conversar, prefiro não conversar, né, Amanda? Não quero olhar para isso, não quero olhar para essa questão, mas acontece que não tem como tampar o sol com a peneira. Você está vivenciando, você está vivendo algo. E como que você quer tampar o sol com a peneira? Não tem como. Quando você passa a olhar para esse lado, você começa a ter um olhar mais bonito e respeitoso para você. E é onde que entra o todo do sistema familiar. Você começa a entender o que aconteceu lá atrás. O campo, ele traz, né, Amanda? Quando a gente fala do campo, é o campo sistêmico, onde ali é feito tanto com bonecos, ou também, sim, são pessoas que são na parte demonstrativa para vir fazer essa constelação. O campo, ele mostra. Por mais que você não queira ver algo, o campo vai te mostrar aonde que o sistema ele te pertence. Por mais que você não quer entrar para dentro daquele sistema, você quer ficar fora dele, você pertence a esse sistema familiar. Como é que faz? Não tem como sair dele. A Amanda, se ela quiser falar um pouco, Gilmar, seja muito bem-vindo, Valentim, todos vocês sejam muito bem-vindos. Gente, solta o dedinho no coração aí, O pessoal tá né? entrando, ó. Que gratidão da Alexandre, gente. Michele, Wesley, É, Gilmar. Quanto a, mais a, a, coraçãozinho Michelle, subir, né? Mais o é, Instagram vai entregar a nossa live. a Amanda pode dar um exemplo aqui ao vivo para vocês da forma que eu fiz, como foi conduzida a constelação dela através de mim. E aí vocês podem estar entendendo um pouquinho, porque como eu falei, gente, eu venho aqui para uma explicativa muito na base da teórica, eu tenho que mudar um pouquinho isso em mim, eu tenho que policiar isso em mim, porque eu sei que muitas pessoas não vão entender a minha linguagem. E eu peço respeito, eu peço muito também desculpa por isso, estou me policiando, estou tentando, eu peço aí para você, tá, amada? Tá aí, ó, me controlando, me trazendo, me pausando, porque aí eu sei que ali eu vou estar dando uma puxada, uma controlada e tentar falar a linguagem que outras pessoas conseguem nos entender, né? Mas você Ah, pode tá dar aí uma ótimo. explicação aí, assim, ó, como é que foi no momento ali daquela constelação que foi gerada com você, para as pessoas entenderem um pouquinho. Você não precisa falar tudo, porque isso é uma coisa que tem que ser Sim, reverberada, a gente tem que explicar, tá? RPP, bem-vindo. RPP, RPP, GG, estão sempre aqui com a gente. Então, assim, a constelação, né, como eu falei, Jenny, ela me constelou não tem muito tempo, né? E a gente vem com um tema, o que a gente quer constelar, o que a gente quer resolver. E ali a gente pegou alguns elementos que seriam os meus representantes, né? Os representantes ali do que eu viria a tratar. Foi bem, assim, embora eu também seja consteladora e tal, eu não sabia como seria exatamente comigo lá, porque, como eu falei no começo, a gente não consegue fazer tudo com a gente mesmo, mesmo sendo terapeuta, sendo coach, a gente precisa de um terapeuta, a gente precisa de um coach, a gente precisa de alguém para constelar a gente, para fazer uma hipnose, para fazer tudo, porque tem coisas que a gente não consegue sozinho, né? E eu falei com a Jenny o que eu queria tratar, né? Aquela questão que eu queria resolver. E de repente o negócio foi fluindo, assim, que eu falei, caraca, como assim? Eu não imaginei que o campo, né, como a gente fala, o campo, as coisas que a gente vai trazendo, vai sendo daquela maneira e você vai entendendo, peraí, mas o posicionamento da coisa, né, o porquê da constelação, né, do nome deveria ser posicionamento. Ele vem sendo diferente. Isso aqui, será que está na ordem certa? Isso aqui não deveria estar aqui? Será que eu não estou assumindo um papel que não é meu nessa história? Será que eu não estou carregando um peso maior do que eu deveria e isso está me maltratando? Então a gente faz toda uma ressignificação, que a gente chama muito na terapia, né? Na terapia breve, a ressignificação. É você dar um novo significado
para aquilo que você já vivenciou, né? Por exemplo, uma pessoa que tinha um medo de sapo, foi o que veio na minha cabeça agora. Uma pessoa que a vida toda teve um trauma de sapo, um medo de sapo, ela vai na terapia, ela vai tratar aquilo e ela vai ressignificar. O que que o sapo significava para aquela pessoa? Ah, o sapo para mim é um monstro. Então, na terapia, ela vai fazer com que aquele monstro tenha um novo sentido. Então, aquele sapo vai ser ressignificado e ele não vai ser mais um monstro. Ele vai ser simplesmente um animal, né? Um bichinho lá, verdinho, ou o sapo, eu não sei se o sapo é verde, tem o sapo e tem a rã, eu sempre confundo qual que é verde e qual que é É, é, marronzinho. é Mas vai tudo. ser sempre aquele bichinho lá, aquele anfíbio, enfim, que pula, que faz barulhinho. Então eu vou ressignificar, eu vou mudar o significado daquele monstro para um bicho normal. Na terapia é isso. Então aquele peso que eu estava carregando, a partir da constelação, eu vou conseguir entender por que que eu carreguei aquele peso e eu vou conseguir ressignificar ali dentro com os meus representantes, com os representantes que eu trouxe, né? Que geralmente a gente utiliza algum boneco, algum objeto qualquer que você tenha em casa, ou as pessoas, quando a gente está fazendo presencial, em grupo, né, com algumas outras pessoas, e a gente ressignifica aquilo, e a gente se sente leve, porque a gente ressignificou toda uma história, né? Aquele monstro ele se tornou um animal normal. Ou aquele peso que eu carregava a vida toda, que estava aqui nas minhas costas, mas que não era meu, eu devolvi para quem era aquele peso. Poxa, eu estou carregando peso aqui. Ah, o peso da minha irmã, do meu irmão, aquele peso é meu? Não. Então eu vou ressignificar, eu vou entender o porquê de eu carregar aquele peso e eu vou devolver aquele peso para aquela pessoa. Né? Eu É, tô e a falando gente assim, vê mais ou esse menos, não sei se vocês Salvador aí. conseguem É, entender. eu vou dar uma A galera tá explicativa aqui, entrando, ó. eu consegui Naldo, achar aqui, ó. Amante, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, meus amores. Dedinho no coração, por gentileza, porque aqui, ó, no início dessa live eu já me enrolei toda, porque como eu acabei de falar, vou falar, eu fui muito pro lado aí da teoria, agora eu vou trazer aqui para vocês dar um jeito de entender para quem não consegue. E assim, agradeço imensamente a Amanda por ela ter trago aí um pouco da experiência dela na constelação comigo, e Foi maravilhoso, gente. foi Foi linda a lindo. constelação Eu dela, foi terminei assim me sentindo leve. Eu tô leve até hoje, Jenny. Tô leve até hoje com a constelação. Foi no dia 7 de setembro que nós fizemos, foi no feriado. Então, assim, foi um dia fácil de decorar, né? E eu tô me sentindo super leve, as coisas estão fluindo, sabe? Você realmente ressignifica aquilo ali que tá te incomodando de alguma maneira. E é engraçado como que as coisas fluem. Sabe? Não dá nem para explicar direito como é que funciona, porque Por só que que vocês, acontece isso? vocês Porque vivenciando isso. você simplesmente permitiu para aquilo ali acontecer. Quando a gente tinha marcado, não tinha dado certo. Aí eu falei com você, vamos acreditar, porque é tudo no tempo certo e no momento certo. E foi no tempo certo e no momento certo. Então, assim, foi muita entrega sua, você confiou, você acreditou, e você simplesmente não usou uma capa ali, você não usou uma máscara, você foi você e trouxe tudo que tinha que trazer. Então, vamos deixar reverberar e deixa do jeito que está e E não, tá maravilhoso. você tá linda e vê a diferença, a gente vê, mas vê mesmo. Olha só, para quem ainda está nessa dúvida, ai, gente, mas a Ide falou, Amanda explicou um pouco, mas e aí? Alguém pode me explicar de fato o que é a constelação? Vem comigo, porque agora eu achei minha colinhas. Constelação familiar é uma técnica ou um método terapêutico desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger, meu pai da constelação, depois de ter realizado um trabalho durante 16 anos como membro de uma ordem missionária católica entre os Zulus, na África do Sul. Né? Então, isso já vem de lá da África, isso começou, foi lá, tá? Ele apaixonou pelo que os Zulus faziam ali com aqueles membros familiares. Eu vou dar aqui uma explicativa, e isso é meu aqui, tá? Se caso eu estiver falando Uhum. alguma coisa, você pode estar me chamando a atenção aí sim, viu, Amanda?
Nada, fica à Quando vontade. o Bert Helling, ele teve na África e conviveu ali, olhando o trabalho, né, dos Zulus, o que que acontece? Ele foi olhando as atividades do que acontecia naquele sistema. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou da África do Sul, eu sou um membro daquele pertencimento dos Zulus. Acontece que eu vou discutir com uma pessoa. Vamos se colocar aqui um irmão meu. Eu discuti com ele, não quero conversar com ele, não quero nem ouvir ele falar de algo que aconteceu. Aí o que que acontece? O chefe dessa tribo, isso o Bert Hellick sentado lá olhando tudo como aconteceu. Né? Um exemplo aqui, tá, gente? Aí o que que acontece? Esse membro, né, que é o maior, que é o, né, o chefe ali de todos ali daquela tribo, daquele lugar, ele me chama e chama o meu irmão. E o que que ele faz? Ele não tira dali daquele sistema. Ele vai chamar toda as tribos vai ficar em volta e vai colocar eu e o meu irmão no meio, né, desse conflito aí que acabou nos gerando entre um e o outro. Aí o que que acontece? O chefe vai conversar comigo e vai virar e falar o que fato ocorreu ali. Eu vou ter a minha palavra e vou dar o tempo para o meu irmão vir dar essa palavra dele e vir a conversar e explicar para que o chefe venha entender o que de fato aconteceu. Beth Hellig assistindo ali toda aquela cena e olhando, e quando ele vê que a tribo ali toda está em volta e está assistindo e não tem condenação, e aquela pessoa, no caso, sou eu que não quero ficar, não quero pertencer, e não existe esse não pertencer, o que que acontece? Ele me inclui no sistema. Eu vou ser incluída no sistema, eu vou ser ouvida, eu vou poder falar, né, da mesma forma que eu vou ter que ouvir a outra pessoa também. Porque da mesma forma que a pessoa vai me escutar, a outra pessoa, eu também tenho que escutar outra pessoa. Imagina, gente, eu lá na África, e assim como se fosse com Beth, né? E só por vocês entenderem mais ou menos como que aconteceu. E o que que acontece? Eu vou ali naquela birra, vamos colocar uma criança aí birrenta no meio de um corpo adulto que fala que não quer mais de fato mesmo conversar, que essa pessoa não pertence mais à família dela, e para ela essa pessoa morreu. Ela vai esbravejar, no caso eu, vou falar, vou gritar, vou chorar, vou enlouquecer ali todo mundo, e todo mundo vai me ouvir. Só que aí eu vou parar para ouvir o que o chefe dessa tribo tem para me falar. E ele vai falar assim para mim, simplesmente olhando para o meu olho: eu vejo você. E quando isso é falado, começa a cair por terra. Porque aquilo ali é uma dor minha, aconteceu comigo, e eu tô gritando, 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 e eu quero que todo mundo escuta, mas eu não quero mais pertencer àquela família. E quando ele fala, eu vejo você, eu estou aqui com você. É uma forma de trazer de volta para o sistema. E o que que acontece? Esse meu irmão vai vir falar comigo, eu vou falar com esse meu irmão, e ali a gente vai começar a resolver um emaranhamento que nós começamos. E a tribo toda em volta, como se diz, você é desse sistema, você pertence. Mas vamos lá, Edine, me mostra um outro lado. E se de fato você não quer mais pertencer, por tanta rejeição, abandono, muitas coisas que aconteceu na sua vida, você cresceu, foi crescendo, você não tinha voz, você não via, não tinha um chefe nessa família para virar e falar para você que você está sendo vista, que você está sendo acolhida. E cada vez mais você vai deixando para um lado. Mesmo assim, eu faço parte desse sistema. Se o sistema não quer me ver, basta eu crescer, olhar para mim e começar a me curar de dentro para fora. Porque eu pertenço a esse sistema. E quem vai ser a autora dessa história toda, como aquele chefe que me chamou lá, né, na primeira história, vai ser eu. Porque é eu que quero fazer a diferença no meio familiar. Sou eu que quero quebrar todos os padrões sistêmicos. E quando uma pessoa vem para fazer isso, ela vira a ovelha negra. Só para vocês entenderem um pouquinho como é a forma da constelação e o sistema familiar que a gente fala. Gente, eu acho que eu estou sendo também muito teórica, mas tá dando para entender, Amanda?
Eu Mais ou tô menos entendendo. isso. Galera, tá dando pra entender aí? Daqui a pouco a gente dá uma desenhada aqui. Uma. Então, aí o que que acontece? Vem diversas abordagens. Essas abordagens, o que que acontece? É de muito estudo, né, Amanda? É de muito estudo que a gente estuda muito. São muitos cursos que a gente tem. Eu praticamente não vou parar de fazer. Acredito que eu vou morrer fazendo. Tá? Obrigada, Geni, que você está entendendo. Gente, se você estiver entendendo, por favor, coloca aqui, ok, ok, estamos entendendo essa linguagem, tá? Mas assim, aí o que que acontece? Quando o Bert vê aquela situação ali, ele vai olhando todas as técnicas que aquele grupo de Zulu tem para entregar. Porque aquilo ali, ele começa a ficar fascinado da forma que as pessoas ali daquela tribo têm de acolher a pessoa e não afastar, né? Então, assim, o Zulu são anos e anos que existe essa tribo. E quando Beth se encontrou nesse lugar, ele sentou e ficou ali para pesquisar, ele ficou ali e pediu licença para estudar. E ali foi trazendo todas e todas e todas as teorias que ele podia trazer, que ele podia se identificar, e não deixou só para ele. Ele simplesmente entregou para o mundo, onde encontramos eu, Amanda, e diversos terapeutas, inclusive com a constelação sistêmica familiar. Foi tempos de estudo de Bert, para ele trazer uma coisa comprovada, e que aquilo ali simplesmente faz e acontece e resolve. A terapia da constelação é mágica? Não é mágica. A gente sabe que não é mágica, né, Amanda? Não é mágica. Não. É o quê? É uma coisa surreal. Porque você vai estar olhando para todo membro familiar dos seus antepassados. Hoje eu estou aqui com 40 anos. Mas eu sou pessoas que sou de descendentes de escravos. Então vamos olhar lá atrás. O que que a minha descendência passou para que eu pudesse estar aqui? Quantos anos? A minha ancestralidade é da África. Eles foram pegados como? Totalmente na base da brutalidade. Que, não, né, que a gente tem essa história, infelizmente, temos essa história no nosso mundo. Então, como é que faz? Olha quantos anos se passaram. Eles saíram de lá da África, enfrentaram, né, o oceano, enfrentaram tudo aí para passar, e cada um foi para um país. Paris, foi para né, o Brasil, Portugal, e por aí vai, para o mundo afora eles viveram. Como que foi a vida desses escravos? Onde que eu estou aqui hoje? Como que foi a vida deles lá, que muitas das vezes eu trago até um peso deles, mas esse peso não é meu. A gente tem que olhar muito isso, a gente tem que observar muito. Tá travando? Tá travando aí para vocês, gente? Travou aí para vocês? Pra mim, não, pra mim aqui tá tranquilo. Aí, olha só, aí onde que entra o Beth? Eu estou trazendo aqui um pouquinho da minha ancestralidade. O que que eu faço? Eu vou entrar nesse meio desse sistema. Eu pertenço a esse sistema, por mais que tem várias pessoas que já passaram e já vieram antes de mim. Então, respeito por eles, eu entro dentro desse sistema e muitas das vezes eu vou ser inconscientemente, né, leal a algum membro dessa família. E eu começo a trazer para minha vida algo que não é meu. Mas e aí? É inconscientemente, não está na nossa consciência. Aí Eu a gente quero entra no só problema. Pode. abrir um parêntese, né? Que essa parte que você está falando, a gente pode ilustrar para quem está um pouquinho meio confuso, que nessa hora a gente entende as repetições, né? Por que Sim, que a gente, ao longo do tempo, vem repetindo padrões da nossa família? Poxa, mas eu tô fazendo a mesma coisa que minha mãe fazia, minha mãe faz a mesma coisa que minha avó fazia, e faz a mesma coisa que a minha bisavó fazia, e fazia, e fazia. Por quê? São os padrões familiares, a gente vê que é um sistema, e a história se repete, né? sim, A mesma coisa, a moda, né? A moda, ela existe, ela sai, ela volta, ela tá sempre, né? Ela é cíclica. Então, os ciclos da nossa vida, eles vão mudando, mas ele vai e ele volta. E a gente tende a repetir esses padrões que não foram curados. A gente tende a carregar o peso, como a Jenny falou, talvez ela carregasse um peso ali
dos ancestrais dela, né? Da escravidão, aquela pessoa, um exemplo, né? Só para ilustrar, aquele escravo que não tinha direito a nada, que achava que ele nunca ia poder estudar, porque ele nunca poderia ser alguém. Ele passou aquela crença para a família, para os filhos. Aí os filhos com aquela crença passaram para os netos e passaram e foi passando e foi repetindo tudo aquilo e chegou na Ediene, que ela poderia ter crescido com essa mentalidade. Não, eu nasci assim, escrava, então eu não tenho condições de estudar, porque isso está entranhado na minha família, eu não vou poder nunca conseguir ser uma pessoa próspera e tal, e tal, e tal. Mas é algo, como ela estava falando, inconsciente. Sim, sim, isso aí. E a constelação vai ajudar a gente, né? Através do campo, através dos representantes, a entender o motivo disso, a ressignificar toda essa história, a gente a pertencer e a gente né, nos ajuda a devolver esse peso para quem é de direito, seja no trabalho, seja no relacionamento afetivo, seja na família, né? Seja no seu convívio social com amigos, seja no convívio religioso. É isso aí. É, e eu falo Bem-vinda aí pra aqui, galera que entrou, ó. Maria Chique, Paloma Pereira, Bruna Araújo, Luci Prata, sejam todos bem-vindos aí. obrigada a todas vocês, amores. Muito bem. Olha, gente, tá com o dedinho aí no coração. E, gente, assim, ó, se vocês quiserem também fazer pergunta, pode perguntar, tá? Tem E a alguma Amanda vai me ajudando a conduzir dúvida? aqui, porque, assim, eu gosto de confiar em Deus e deixar as coisas fluir. E, assim, olha só, como você vem falando aí das repetições, aí o que que acontece? Onde que Betting traz, né, dessa parte dos Zulus, e onde que a gente vem com isso. Então, assim, nesse momento, o que que acontece? Você pertence a esse sistema, você vai pertencer a ele. Tudo bem. Pessoas, esse sistema fez mal? Libera. Vem para a constelação para entender como que é o tal de liberar e fluir. Você não precisa desejar o mal, você não precisa fazer nada. Não, não dá certo de conviver com a pessoa do tal sistema? Tudo bem. Tudo bem, é no seu momento, é na sua hora e é na sua ordem. E vai ficar tudo bem. Mas o ressignificar é seu e não é da pessoa. Ah, mas eu que tenho que fazer terapia, eu que tenho que cuidar, porque outras pessoas que fizeram isso comigo não se colocam no lugar de vítima. Eu já me coloquei nesse lugar e dói. Hoje eu falo com propriedade, dói. Eu já me coloquei muito no lugar de vítima. E outra, como a gente fala das repetições aqui, igual você acabou de explicar, né, Amanda? Eu era uma pessoa de gritar, de gritar, de gritar, de gritar, de berrar, de berrar, de berrar, 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 para que outras pessoas pudessem me ouvir. Por quê? Porque eu fui calada. E eu não entendia isso. Então, quando uma pessoa, ela grita, vamos dar um exemplo aqui. Quando uma mãe, ela vive gritando com o filho, é o que a mãe? Provavelmente, né, ela quis falar em algum momento e não deixaram. Então, aquela voz dela ali, ela tá querendo ser ouvida, porque em algum Sim, momento ela quis falar e não deixaram. Então, ela exatamente. tende a Foi fazer isso. calada. E a gente entende isso na constelação, a gente entende isso com a Sim, terapia. sim. Quando um pai levanta a mão para o filho, né, mãe, pai aí, quando levanta a mão para o filho, fala assim, ah, mas na minha época eu apanhei e não morri. Não morreu. Mas olha aí quantas dores e feridas que você tem aí dentro. Você quer repetir a mesma coisa com seus filhos, algo que te doeu? A gente tem aí hoje, né, assim, ó, a comunicação não violenta. A gente tem aí as técnicas da terapia, das sessões terapêuticas, da constelação. A gente tem isso. Então, assim, quando você olha, você está ali com a sua criança, ela está fazendo algo, aí você quer berrar para essa criança vir a te respeitar. Não vai, não vai. Infelizmente não vai, porque o que acontece? Você cresceu dentro de um ambiente com gritos e berros, ofensas. Não, a gente não, a constelação, gente, jamais coloca um membro da família contra a outro. Se um terapeuta, um constelador fizer isso, eu falo aqui por mim, eu até peço licença porque eu estou na página da maravilhosa da Amanda.
Eu falo por mim, eu desligo na hora. Porque a constelação, ela vem fazer o quê? Ela vem para unir, ela vem te dar a força, ela vem te colocar para você fluir no mundo. Ela não vem aqui para você virar as costas para o seu membro familiar e falar assim, não, mas a pessoa fez isso comigo, então eu quero que a pessoa, né? Eu não posso falar palavrão. Então, assim, não, a constelação jamais faz isso, jamais. A constelação, ela está aqui para unir e você tentar entender o que aconteceu e você vai ressignificar a sua vida. Você não está ali para ressignificar a vida de outras pessoas, é a sua. A outra pessoa, se ela quiser, ela que procure. Mas você está ali naquele momento, é para você e é para curar a sua dor, né, Amanda? E Isso. assim, olha, E só aproveitando esse gancho, foi como você falou anteriormente. Eu não preciso falar com essa pessoa, não preciso conviver com essa pessoa, mas se eu ressignificar, se eu entender e se eu deixar fluir, a minha vida vai fluir, né? Então, isso, assim, eu preciso liberar isso para que a minha vida flua, para que eu viva bem e para que essa pessoa também fique livre. Porque se eu ficar guardando esse rancor, essa tristeza, essa mágoa, a minha vida não vai andar, a vida dessa pessoa não vai andar. não, Mas não vai. eu não preciso ter Ô, contato com ela ali Amanda, o tempo todo, né? por A galera tá acaso é o entrando aí, Luciano ó. Santana que entrou aí mesmo? Foi Luciano Santana que entrou. E vocês vão fazer uma live juntos, né? Ai, ai, que vergonha. Até comecei a chorar. Luciano, seja muito bem-vindo. Aí eu fiz até assim, é o Luciano mesmo, Amanda? Olha Luciano só, querido, nós fizemos vamos, lives esses dias. A Paloma falou aqui, ó, minha mãe na vida, na questão do grito. Ilana, bem-vinda, entrou. então, Paloma tá olha falando que só, esse assunto é muito Paloma, interessante. já que você E falou a aqui, Jenny falou aqui, ó, estou vivenciando algo muito parecido com a minha mãe. Pura é, Gula entrou também. Ó, preciso ressignificar o sentimento por ela. A Jenny isso, falou também. isso. Tá vendo? As Olha só, questões com as me mães, permite tanto a aqui, ó, Paloma como a Jenny estão isso falando, aqui, ó, né? me permite aqui, eu vou pegar aqui, ó, vamos supor, tá? Tá aqui. É a mãe e a filha aqui, certo? Vou dar um exemplo aqui, por isso que eu falo, eu deixo a live fluir, eu confio muito em Deus. Vamos que Essa vamos. aqui é a mãe, essa aqui é a filha, certo? A filha é Se a, vermelha, a mãe é se, verde. se a filha vira as Beleza. costas para a mãe, como que ela vai fluir na vida financeira, amorosa, profissional, em tudo? Porque ela não está enxergando. E o rosto da mãe não está olhando para a filha. Algo tem aqui. Eu não posso falar o que tem aqui porque eu gosto que o campo mostra, né? Eu só estou dando um exemplo aqui para né, as meninas, para as É maravilhosas que estão incrível, aí, gente, é e que falaram incrível. isso, né? Então, assim, ó, Rogério, quando você, bem-vindo. aos poucos, vai se ressignificando, você vai conseguindo olhar, quando você traz o olhar para sua mãe e para o seu pai, dando um exemplo aqui, imagino que se o pai estivesse aqui, quando você começa a conseguir olhar. Gente, não interessa se é mãe adotiva, você veio de um útero, você veio para a vida, então agradeça, né? Se você foi criado por um tio, por uma tia, se você foi criado por uma outra mãe aí adotiva, por algum parente, não interessa, é uma mãe, a mãe é sua, tá? A outra pessoa te deu o amor, mas essa daqui te deu a vida e ninguém vai mudar isso, é o sistema. Quando essa filha começa a ressignificar a vida e ela olha para essa mãe, mesmo a mãe não olhando aqui, tô dando uma explicativa, só mais ou menos, tá, mãe? Mesmo Uhum, assim, lógico, tá a ótimo. mãe aqui pode ter abandonado, ela tem os motivos dela. É a melhor mãe que você tem. Não importa o que aconteceu, eu vou dar um exemplo aqui. Essa aqui, ela vai ressignificar. Mesmo essa mãe não querendo olhar para ela. Mas ela consegue olhar para a mãe e falar assim, mãe, agora eu vou para o mundo e deixo para você o que é seu, o que é meu é meu. Eu levo para mim o que é minha responsabilidade. Ela vai estar ressignificando, mesmo que essa mãe não consiga ver. Aí o que acontece? Ela vai fluir e aos poucos a constelação ela te leva para a vida. Vou curar a dor e a gente sabe que para curar dói. A gente sabe disso, Amanda. Para curar dói, Dói, porque uma dói muito. rejeição, ela, a rejeição, o abandono, o espancamento,
família narcisista, relacionamento abusivo com a família, com a mãe. Porque, gente, deixa eu falar, quando a gente fala assim, eu tenho que olhar para a mãe e para o pai, por mais que eles fizeram comigo, pronto, agora você está falando que eu cresci dentro de um relacionamento narcisista e abusivo, e eu tenho que olhar para essa mãe que nunca me olhou, que nunca cuidou de mim, cuidou da forma que ela podia cuidar. Só que aqui tem uma criança birrenta aqui dentro que quer exigir algo dessa mãe que ela não tem para dar. Mas quando essa mulher, ela começa a pegar a criança dela no colo, ela começa a acalentar essa criança, ela começa a olhar para essa criança, ela vai entender muito mais sobre ela. E quando você vem, de fato, ressignificar, essa mãe, com o tempo, ela vai olhar para você. Mesmo vocês não estando falando, não tendo contato. Porque o mundo vai mostrar para você que ela está olhando, porque você simplesmente conseguiu libertar e ressignificar o que você sentia. E quando você vai lá, né, vir com a reverência, aí as pessoas falam, reverência, agora eu tenho que reverenciar. O reverenciar aqui, gente, deixa eu falar com vocês. Vou tirar aqui da licencinha, tá? O reverenciar aqui, Enquanto os isso, pais, vocês vão no coraçãozinho, gente. vocês vão aí no coraçãozinho. Quando vocês vêm para, quando a gente fala, conseguimos reverenciar agora os nossos pais. Reverenciar aqui, gente, não é que você tem que acatar tudo que os pais falam, porque os pais também são seres humanos e eles erram. Os pais também são, nós. Nós não vemos com manual de instrução. Só que a gente também tem que parar e olhar como que foi a vida dos nossos pais lá atrás. Como que foi a vida dos nossos avós lá atrás. Eu tive uma educação. Só que eu não trouxe essa educação para minha vida. Eu não tive abraço. Eu amo abraçar. Eu não fui beijada. Eu amo beijar. E aí? Eu sou igual? Não sou. Só que eu tinha uma trava muito de querer ressignificar essa parte. Porque eu cresci num ambiente narcisista. Uma pessoa que cresce num ambiente narcisista é complicado. Eu fui entender isso quando eu entrei para o desenvolvimento humano. Quando eu olhei ali, eu pensei, gente, agora eu tenho que ir para a vida. E muitas coisas estavam travando. Travava e nada. Eu falei, o que adianta ter muito conhecimento e não ter nada? Então, assim, quando você olha de fato ali para aquela dor, você encara ela, e você vai falar as palavras de cura certa naquele momento da constelação, tudo começa a fluir. Por quê? Você vai deixar um peso que não é seu. Você não pode exigir de uma outra pessoa algo que ela não tem para te dar. Eu falo aqui porque, Amanda, eu segui alguns padrões repetitivos, sim, de gritar muito com meu filho, de querer exigir muito dele, sabe assim, ó. Só que eu fui uma mãe carinhosa, de abraçar, de beijar, de conversar, sabe? Eu cheguei a dar umas belas palmadas, mesmo que tem, diz ele aí que não me perdoa de algumas coisas aí, não, mas eu não espanquei. Eu fui espancada. Eu fui espancada de entrar para dentro do chuveiro, de tomar banho de água de sal. Eu tenho cicatriz nas minhas costas até hoje de uma fivela quente, esquentada no fogão, para ser espancada. Quantos anos? Eu era uma criança. O que poder que eu tinha? E inconscientemente a gente cria aquela dependência emocional e mesmo assim a gente quer ter aquela pessoa, porque a gente quer que aquela pessoa cuida da gente, que aquela pessoa, né, traz aquele carinho. Só que essa pessoa não tem para dar. E quando você cresce, você vai olhando para esse lado, você começa a entender um pouco mais o lado da outra pessoa. Precisa ter contato? Não. Precisa morrer de amores? Não. Porque você vai curando ali a dependência emocional, você vai curando ali aquela falta, né, de afetividade que teve. Então, assim, aquilo ali é como se você pegasse uma lama dentro de um copo e colocasse ali. E com o tempo você vai colocar uma água. Aquela lama ela não vai ficar ali a vida inteira. Uma hora ela vai ter que sair. Isso aí é o tal da gente falar reverberar e ressignificar. Porque aquela lama ela vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. E aquilo ali não tem como ficar. E a lama ela não vai ficar ali. Quanto mais água você joga, o que vai acontecer? Ela vai subindo. Ela vai subindo, ela vai subindo, vai subindo. E quando ela vai subindo, vem as dores, vem os traumas, vem as angústias, vem os pensamentos.
né? Tem muita coisa que traz de insights aí, né, na hora da constelação, e fala assim, gente, mas eu não quero ver isso tá doendo. A gente respeita, é no tempo da pessoa. Quando eu estava na constelação, eu fazendo ali da Amanda, o tempo todo eu falava, Amanda, você tá bem? Você quer continuar? Porque a gente tem que respeitar o processo da outra pessoa, a dor é dela. A dor é da outra pessoa. Todos os clientes que eu tenho e outros que vêm comigo, eu simplesmente eu peço licença para mim estar entrando naquele campo, porque a dor é dela. A gente tem que ter essa empatia. E o que que acontece? Essa lama, ela sai. Aí o que que É acontece? maravilhoso, gente. Aí a Amanda tá aí, não deixa eu mentir. Vem Tem uns a água. comentários aqui que tem tudo a ver com o que você está falando, ó. A Jenny falou: eu vim para romper o ciclo, mesmo passando por muitas dores. São essas dores, Jenny, que a gente está falando, porque dói. A gente olhar para aquilo que machucou a gente, aquilo tudo, todo aquele padrão repetitivo vai doer. Por que que eu vou ter que acolher uma pessoa, como a Jenny falou, uma pessoa que bateu nela, que fez uma ferida, que ela tem a cicatriz até hoje? Poxa, mas eu vou ter que olhar para isso? Vai, porque para se curar, ela vai ter que olhar para essa ferida. Mas ela precisa ter convivência com essa pessoa, precisa morrer de amores? Não. Porque aquela pessoa fez o melhor que ela pôde com a consciência que ela tinha. De certa forma, tinha algo positivo para aquela pessoa, seja um pai, uma mãe, um tio, uma irmã mais velha, aquela pessoa quis talvez corrigir um ato, né? Ah, você falou palavrão, então você merece fazer isso. Por quê? Na cabeça daquela pessoa, no mundo daquela pessoa, era o melhor que ela poderia fazer, era a forma que ela tinha para educar, né? Então a gente não pode julgar a verdade do outro. A gente tem Isso. que respeitar. A Paloma falou aqui também bem interessante, Jenny, olha, depois que eu passei a aceitar as coisas que já passei com meu pai em relação ao abandono afetivo, minha vida anda fluindo bem melhor. Olha que bacana, porque você Nossa, muito aceitou. bom. Se a gente não aceita, se a gente não olha o outro com a empatia, a gente É. realmente vai se colocar no lugar do coitadinho, a gente vai sempre se colocar como vítima e a gente nunca vai ser o protagonista da nossa vida, que é o que a gente nasceu para ser, né? A Exatamente. gente tem que olhar sim, a gente tem que aceitar sim, né? Foi aquela história lá dos Zulus, né? Da tribo que o Beth Uhum. Herring estava falando, que você deu o exemplo. Que um irmão não estava contra o outro, eles não se entendiam, mas toda a tribo esteve ali para acolher e fazer com que eles pertencessem àquela tribo, não excluiu um ou outro. Não. A gente tem muito isso, né, do pertencimento, que é uma das dos tripézinhos aí da constelação. É, A Jenny falou aqui, é um ciclo de violação, abuso, abandono e outros. E dói, exatamente. Jenny, Dói, dói e vai dói, doer. dói. Mas para cicatrizar, tem a ferida. Eu dei até um exemplo na live que eu fiz semana passada com a. Eu fiz com a Clara Elis lá no canal dela. Minha mãe é enfermeira, né? E eu ia fazendo os meus curativos e eu não mexia muito. Eu ia assim, bem de levinho. Aí ela vinha, não vai resolver. Aí vinha, tá doendo, tá em carne viva. Aí ela falava, mas se não tirar o que tá machucado, não vai cicatrizar. E é a mesma coisa quando a Sim. gente fala de uma ferida emocional. Se a gente não vai lá no fundo daquela ferida, não vai cicatrizar. A gente tem que olhar para aquilo e ressignificar. Sim, A Jenny sim. está falando aqui, ó, que bacana. Quero aceitar tudo isso para libertar os meus filhos. E Sim, você vai conseguir, Jenny. Você estava na live sim. semana passada quando eu falei isso lá com a Clara, né? E você vai conseguir libertar os seus filhos, porque quando a gente se liberta, a gente consegue libertar as gerações que vão vir depois da gente. E isso é muito mágico, Isso é né, um Jen? ponto, isso é um ponto muito importante. Eu quero libertar meus filhos. Primeiro, eu quero me libertar. Segundo, para os meus filhos virem a se libertar. Porque quando a gente se coloca em primeiro lugar, não é egoísmo. Porque quando a gente está ali naquele momento, eu quero, você já está afirmando, eu quero me libertar. Eu quero curar, eu quero entender, eu quero compreender. Segundo, através de mim, os meus filhos estão sendo libertos. Aí, ok.
que você está entendendo o seu sistema e o seu campo. Porque a gente traz essas repetições. A gente vai ter, é como ela está falando aqui, estou nesse processo, exatamente. Nesse Que processo bom, de você olhar parabéns por se para você. permitir, Jenny. Sim, É uma questão de permissão sim. também, né? Aí eu deixei aqui uma coisa aqui, é rapidinho, tá, Amanda? Como À funciona a vontade. constelação e por que essa consulta pode me ajudar? Primeiro, Boa, né? O pessoal que não conhece, vai ser é, ótimo. olha só, primeiro, eu vou fazer isso aqui, tudo uma pergunta para depois ir lá no final para vocês entenderem. Percebe que está repetindo padrões familiares? Tem medo de repeti-los? Segundo, julgar as atitudes dos seus pais. Terceiro, costuma se envolver em confusões da sua família? Quarto, tem questões financeiras, como dificuldade de gerar mais renda ou de guardar dinheiro? Parece que tudo que você ganha desaparece? Passa por desafios profissionais com falta de reconhecimento ou dificuldade de crescer na carreira? Olha só. Sexto, enfrenta questões amorosas como brigas, divórcios, traição e não consegue atrair uma pessoa parceira, amiga, boa, com um relacionamento saudável? Sétimo, sente falta de vitalidade e energia? Olha só, desconhece o amor próprio e a autoestima? Você vive uma das situações que eu acabei de citar? Identificar as causas para agir sobre elas? Caso sim, a constelação pode te ajudar. Adoro falar isso. Olha, gente, olha quantas, né, quantas coisas aí que vocês não se identificam, né? Pelo menos, tem gente que vai se falar assim, me identifiquei com tudo. Vocês que estão aí na live com a gente, vocês se identificaram com alguma coisa, com uma, com duas, com tudo? Pelo menos com uma alguém aí se identificou. Eu me identifico com várias aí, graças a Deus. Eu fui constelar e as coisas estão fluindo. Não é uma coisa assim, não é de um dia Não, para não, noite, mas não. as coisas vão funcionando, né? A gente vai se permitindo. Então a Isso, constelação é sim para você, porque é. ela ajuda em todos esses âmbitos da nossa vida. Olha Olha, só, a uma Jenny coisa. colocou aqui umas três. Mais alguém Olha aí? Quem só, mais está aí? Pode colocar. Se identificou com alguma dessas coisas. falando sobre a constelação, gente, a constelação é para cada caso é um caso, para cada pessoa é de uma forma, para cada entendimento é de uma forma. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É, se você vem constelar aqui comigo, ou com a Amanda, ou com qualquer outro profissional, se você constelou aquilo ali, não vai procurar um outro constelador para vir constelar o mesmo tema. Deixa surgir, deixa fluir, deixa seguir para a vida. Porque se você quer uma resposta de imediato, não vai ter. A gente já está falando assim aqui de cara. Eu fui constelada com o assunto o ano passado. O ano passado, olha só onde que a gente está, nós já estamos em setembro, no final praticamente de setembro. E começou a reverberar esse ano. E começou a esse ano um assunto que começou lá atrás. Foi esse ano. Esse ano eu fui constelada com outro assunto. Está surgindo aí alguns insights, está mostrando aí para mim. Então, é com tempo e com paciência e deixar fluir. Não é que você vai ser constelada aqui hoje por mim, ou pela Amanda, por qualquer outro terapeuta ou outro profissional, que amanhã está ali na sua porta de bandeja. Não é assim que funciona. É com calma, é deixar sentir, é se entregar por todo, e tudo funciona. Tudo funciona, e assim, e flui. Não adianta querer vir trabalhar uma ansiedade e a gente trabalhar aquela ansiedade com você, que amanhã você já não vai ter. Não é assim. Quanto tempo você demorou para nascer? Quanto tempo você demorou para conhecer o que é uma constelação? Quanto tempo você se identificou e se começou a se conectar e conhecer a você? É com o tempo. Não foi da noite para o dia que você veio procurando, você foi entendendo. Teve um processo, tem muitas pessoas que estão tendo esse processo aí, né, Amanda? De estar entendendo, de estar encaminhando. Então, assim, é com o tempo e paciência e deixar fluir.
porque a sua alma entende. E muitas das vezes nós, consciente, quer resposta de imediato, porque o nosso cérebro, ele trabalha, ele não para. A gente dorme, ele não para, ele está trabalhando, ele está funcionando. Então, a nossa alma começa a identificar. E a alma, gente, eu falo assim, ó, levanta devagarzinho, a alma não tem pressa. A alma não tem pressa. Se a alma entendeu, o seu consciente que vai ter que esperar e ter paciência e deixar fluir. Porque quando a alma, ela entende, a vida flui. E eu vou bater nessa tecla que eu fiz aqui, né? Se você não conseguir olhar para o seu pai, para sua mãe, a sua vida não vai. Porque a mãe e o pai é a força, é o amor, é o dinheiro. Independente de como foi a sua criação, independente de como é que foi a sua vida, independente do que você passou. Eu falo aqui um pouquinho por mim aqui, só para vocês entenderem hoje como eu estou na área da terapia. Eu fui abusada, eu tive relacionamentos abusivos e narcisistas. Eu fui uma pessoa totalmente depressiva, mente suicida. E quem sou eu aqui hoje? É com o tempo. E quando eu comecei a entender que eu tenho um amor para dar, que a outra pessoa não pôde me dar, a vida flui, a vida segue. E é assim que funciona. A constelação, ela é para tudo. Como eu dei aqui, ó, nessas as explicativas aqui. É um passo de cada vez. E cada assunto é um assunto. Cada constelação é uma constelação. E respeitar a ordem. E eu queria que você falasse um pouquinho, Amanda, sobre a ordem do equilíbrio, da hierarquia e do pertencimento. Porque eu acredito que a gente já falou tudo. Ai, gente, eu vou deixar isso pra mim, menina. A Paloma falou aqui, ó, isso explica muita coisa, explica quase tudo, né, a Paloma? Porque a gente tá tudo interligado, né, esse Uhum. emaranhado aí. Eu vou ter que falar do pertencimento, do equilíbrio e da ordem? Oh, Vamos meu falar Deus. do entendimento. Aqui, deixa fluir, tá? Porque a gente está aqui Vamos caminhando, a lá. gente é um Elias bebezinho. Deixa Terapias fluir. entrou. Bem-vindo, Elias. Pessoal que não segue Jenny ainda, pode ir seguindo aí, né? Tanto quem tá vendo a gravação no YouTube, eu vou deixar o arroba dela para vocês poderem acompanhar o Instagram. Quem tá no Instagram, vocês podem ir seguindo quem tá no ao vivo, clica aqui no ao vivo para vocês poderem seguir logo o meu e o dela. Quem tá vendo a gravação pelo Instagram, vai ter também o arroba dela aí marcado na gravação da live. E quem está no ao vivo com a gente, vai fazendo alguma pergunta, se vocês ainda têm alguma pergunta, que a gente já está finalizando, né? Vamos chegar no final da nossa live. Mas se vocês tiverem É, alguma consideração final, deixa o coraçãozinho para o Instagram entregar para mais pessoas, que a pessoa depois ver a gravação. E a gente vai finalizar aí falando um pouquinho sobre hierarquia, a ordem e o pertencimento, né? O ó, pertencimento a gente meio que já falou, não foi? sim. Pode Que é falar. assim, que todos os membros da família têm o direito de pertencer. Eu até expliquei um pouquinho ali sobre os Zulus, aquelas coisas ali para entender. A hierarquia, quem veio antes, né, tem a prioridade no sistema familiar. Tipo assim, aí você vai contar, né? Eu sou da sexta filha.